Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nosso programa é ao vivo, você pode participar através do telefone 3543-6413. Você liga, tira a sua dúvida, faz a sua pergunta, enfim, nós estamos aqui para estar te ajudando, te dando informações. A cada programa nós trazemos um convidado, sempre de preferência novo, né? Mas às vezes alguns voltam, outras vezes para complementar ou falar um novo assunto. Mas hoje nós temos um convidado novo, é o fisioterapeuta Dário Mendonça. Ele é do Instituto Nelson Salomé e é com ele que nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante. Você que já está aí na terceira idade, que alguns dizem a melhor idade, alguns falam que já é a maior idade ou a melhor idade, enfim. Você pode falar, mesmo se dizer que você é velho, porque na terceira idade todos nós ainda temos condição de fazer alguma atividade física, temos condição de viver, fazer muitos planos para a vida, enfim. Hoje a terceira idade não significa estar velho ou nós estarmos na velhice. E o assunto que nós vamos estar falando com ele é sobre esses cuidados, essas questões que abrangem essa idade em que nós sabemos que não somos mais jovens ainda, quer dizer, há muitas coisas no nosso dia a dia vão tendo algumas dificuldades em função, é claro, desse número avançado de anos, de idade, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado e é sobre isso que ele vai estar falando, sobre risco de queda e outras coisas mais. Dário, eu já quero então te agradecer a sua presença aqui conosco e eu já queria te conhecer um pouquinho, né? Todo convidado que vem pela primeira vez, eu sempre faço isso. Quero que você fale de onde você é, de Ararense, você veio para cá, onde você estudou, enfim, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu a princípio, eu vim de Alagoas, eu vim de outro estado, mas eu vim para cá, para São Paulo, para me especializar, onde eu me integrei em um instituto especializado, eu estudei na Faculdade de Medicina da USP, foi onde eu aprendi todos esse campo, todas essas técnicas, tudo voltado para a qualidade de vida, que é uma tendência agora mundial. O mundo está envelhecendo e as pessoas querem envelhecer com qualidade. O princípio é esse. E Dário, você está há quanto tempo estão aqui conosco, aqui na cidade, no Instituto Nelson Salomé? Bom, eu estou aqui desde a inauguração, certo? Foi no final de maio, então desde esse período que eu estou aqui coordenando o serviço de fisioterapia. Ok. Então vamos estar dando as dicas para os nossos telespectadores em casa, né, sobre essa questão. Então, Dário, hoje, né, com relação, a gente sabe que uma das questões que se levanta com relação às pessoas quando vão chegando à idade um pouco mais avançada é a questão de perda muscular, essa perda muscular levando a dificuldade, às vezes até no equilíbrio, porque nós sabemos que nós temos o equilíbrio a partir do tronco, nós temos toda a musculatura do tórax, das costas, das pernas, dos membros, e essa musculatura que de alguma forma nos dá o equilíbrio, porque vai dar sustentação ao esqueleto, né? E a gente sabe que com a idade nós vamos perdendo massa muscular. E aí começam os problemas, que aí eu quero que você comece toda nessa introdução para que você possa estar falando, então, de como é que você atua nessa questão hoje, desses cuidados com relação às pessoas já na melhor idade, na terceira idade, ou que você quiser falar em casa. Perfeito. De início eu já trouxe alguns slides para tornar mais fácil, para que todos possam entender. Certo? Ok. Vamos pedir a produção, então, que possa estar passando o primeiro slide. Bom, é uma tendência mundial, longevidade. O mundo está vivendo mais. Com isso, existe a necessidade da qualidade de vida. Todo mundo quer viver mais, porém com qualidade de vida. Ninguém quer viver mais anos, porém acamado, precisando de outras pessoas para ajudar, seja para tomar um café, para tomar um banho. As pessoas querem independência. Então não basta só viver mais, é preciso viver mais com qualidade. Então todo o princípio do Instituto Nelson Salomé, que é onde estamos edificados com esse princípio de qualidade de vida, parte desse princípio, dessa questão. Viver mais, porém com qualidade, certo? Pode passar. Bom, daí, viver mais traz as suas complicações, é natural, como você acabou de falar. Então, primeira coisa, vamos pensar naquele idoso, naquele senhor, naquela senhora que teve um evento de queda. Caiu na rua, caiu em casa, e isso traz um medo de cair novamente. É natural, é um sistema de emergência do próprio corpo, esse medo para te proteger. Porém, quando o medo te paralisa, faz com que você deixe de fazer suas atividades cotidianas, seja ir a um supermercado, seja passear com os amigos, ir na praça. Então você passa a desenvolver uma síndrome de imobilidade, você passa a se mexer menos.
aquela musculatura que você tem, que já está deficitária, passa a perder mais massa muscular, que isso acontece com mais facilidade nos idosos. Então, o medo de cair pode trazer essa imobilidade, que é uma coisa que a gente deve evitar ao máximo. E a gente vê muito, Dário, com relação às pessoas que... eu há pouco tempo assisti, e até fazendo um parênteses, porque eu acho que é importante a gente estar fazendo essa colocação para as pessoas que estão em casa, eu fazendo uma viagem e no avião, aqueles documentários que a gente vê que já durante o percurso do voo, né? E falava sobre o Dr. Cooper, o Kenneth Cooper, né? E falando sobre todo o trabalho que ele teve na década de 70 e por aí afora. E ele falou uma coisa muito interessante, que a velocidade com que nós caminhamos, que nós andamos, isso de alguma forma dá para a gente projetar o quanto nós vamos viver. Se vamos viver mais ou menos anos. E eu vejo muitas pessoas que começam a certa idade, elas andam com isso que você estava colocando aí, medo de cair, andam se amparando muitas vezes, aquela marcha trôpega, né? Quer dizer, e outras pessoas, às vezes da mesma idade, já andam com mais liberdade, com menos medo. Então isso é uma coisa muito importante que você colocou, que eu acho que a gente tem que estar realmente começando, até dando a introdução desse assunto. Mas pode continuar, interromper, mas para dar esse enfoque e esse reforço nessa mensagem que você está passando para a gente. Mas é perfeito, o princípio é esse mesmo, movimentar e com qualidade. Não adianta você consegue chegar a um supermercado, mas você não chega com qualidade. Você não consegue caminhar livre, você precisa de um acessório, seja uma bengala, ou seja até de uma pessoa para se apoiar. Então, essa é um tipo de funcionalidade mínima. Você precisa conseguir caminhar com qualidade, com velocidade, com equilíbrio, e tudo isso só vai conseguir com exercício físico. Tá? Então, não importa a idade, o exercício físico é prescrição para todos, não importa gênero, idade, não importa nada disso. Exercício físico é a melhor prevenção para quedas, é o melhor remédio para a longevidade. Lógico que é um exercício físico orientado, identificado para cada pessoa, cada indivíduo tem os seus princípios, tem as suas doenças, tem as suas limitações. Então, cada exercício físico deve ser prescrito para cada pessoa específica. Ok. Aí depois veio o segundo, vamos voltar o nosso slide ali, né? Bom, como estávamos falando, o problema da imobilidade vai trazer o quê? Uma diminuição da sua capacidade funcional. O que é isso? Sua capacidade de tomar um banho, de se vestir, coisas relativas que a gente não percebe porque fazemos coisa tão prática que não percebemos que estamos fazendo. Porém, quando passamos a perder essas capacidades, aí sim começamos a nos preocupar. A mortalidade vem a partir disso aí. Então, é uma cascata. O medo de cair traz a imobilidade, que vai diminuir a sua capacidade funcional, sua capacidade de funcionar no dia a dia, e que vai levar à mortalidade. Então, grande parte da mortalidade surge de um simples medo de cair. E falando nessa questão da mortalidade, né, que a gente vê que pessoas que se aposentam e põem um pijama e ficam em casa vendo televisão morrem mais depressa. Isso é fato. Isso é fato, certo? Pessoas que trabalharam a vida toda, pessoas que se exercitaram por muito tempo, de repente param, se aposentam e ficam em casa assistindo TV ou vai para o campo, essas pessoas tendem a diminuir a sua capacidade funcional, com isso chega a uma mortalidade mais rápido do que pessoas que continuam trabalhando, continuam se exercitando. Então, é preciso funcionar. O corpo tem que funcionar. Se o corpo não está funcionando, não tem necessidade do organismo preparar esse corpo para o dia a dia, já que ele não está funcionando. Então, vamos funcionar o corpo. Precisamos de atividade sempre. Isso aí não tem idade, não tem época. Próximo slide, por favor. Bom, e cair no Brasil? Cair no Brasil é um problema muito sério. Não só no Brasil, no mundo todo. Mas aqui para ilustrar, esses dados são relativos ao Brasil. A queda no Brasil diminui a capacidade funcional de forma muito grande, tá? E com isso leva à mortalidade. Para se ter ideia, aqui é um exemplo, pacientes que fraturaram a bacia. Desses pacientes que fraturaram a bacia, dos que morreram, vieram a falecer, 94% deles não realizavam atividade física. Então, quase que todos os pacientes que não realizavam atividade física e sofreram uma fratura na bacia que levou à morte, não praticavam exercício físico. Então, é uma coisa simples que você pode fazer no dia a dia, uma caminhada,
Coisa simples, se você está com sede, vai lá e busca a tua água. Não precisa pedir para que outra pessoa busque para você. Eu estou cansado, pode pegar para mim? Vai lá, você não consegue? Você não funciona? O princípio é esse, vamos funcionar. Vamos nos exercitar, o corpo precisa dessa energia, dessa mecânica para viver com qualidade. Ok. Próxima, vamos lá? Bom, existem fatores que podem trazer um risco maior para a queda, certo? Um degrau estreito, uma escada com degrau muito curto, onde você precisa estar ajustando o pé, isso pode sim trazer um risco de queda, isso pode te derrubar. Tapetes soltos, é muito comum encontrar isso na casa de idosos. Tapetes, então assim, tira esses tapetes. Tapete, no máximo, aqueles fixos que você não tem um risco de pisar e tropeçar. Antiderrapantes, né? Antiderrapante de preferência, no banheiro também, tá? É muito importante, existe muita queda em banheiro por causa do piso escorregadio. Da mesma forma, no banheiro, é interessante lembrar, barra lateral de proteção. Seja no vaso, seja no chuveiro, é preciso ter alguns cuidados para que se previnam as quedas, tá? Um outro fator é um ambiente iluminado. Um local mais escuro pode sim trazer um risco à queda. Você não está vendo, pode ter um cabo ali, pode ter um brinquedo de um neto, pode ter um objeto largado que pela iluminação insuficiente você não viu e pode vir a tropeçar nesse objeto, que pode levar à queda. Esses são alguns dos fatores ambientais. Lógico que existem outros, no entanto, esses são bem específicos e qualquer pessoa em casa pode vir a prestar atenção. Não deixe objetos largados no chão. Luz sempre acesa, uma casa bem iluminada. Então, são detalhes que você pode fazer sem grandes acomodações, sem grandes problemáticas para o ambiente. Bom, também existem fatores individuais, que é característico de cada pessoa. A baixa atividade física, como eu falei antes, é um grande fator, e você também frisou, é um grande fator de risco de queda. Tá? O excesso de álcool também, você vai diminuir seu equilíbrio, vai diminuir o seu reflexo, e isso é um fator para queda. Então precisa tomar muito cuidado com isso também. Fora as doenças associadas. Aqui vai de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo tem certas doenças que sua genética, né? Sua genética, ou sua predisposição, que pode levar ao risco de queda. Bom, próximo, por favor. Pode passar? Bom, é importante lembrar que de 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos caem. É um número muito grande. E esse número vai aumentando com a idade, de 32% a 42% com 70 anos. E é progressivo. Então, quando se vive mais, aumenta o risco de queda, é preciso ter medidas para que essas pessoas diminuam esses riscos. E esses são alguns deles que é interessante frisar, para que cada pessoa tome seus cuidados. Daí, identificou que um amigo está com risco de queda, ou você próprio identificou que tem essa predisposição para queda, um desequilíbrio, sente que a perna não está firme, sente que o corpo está balançando um pouco. Primeira coisa, procure o seu médico. É o primeiro ponto. Para tratar, para prevenir a queda, primeiro ponto, sentiu qualquer desajuste nesse equilíbrio, qualquer risco de queda, ou até mesmo um medo de cair, procure um médico. Ele vai te orientar para que tratamento você deve seguir. Ele vai estudar o teu caso clínico, vai observar se tem alguma patologia associada, se alguma patologia dessa requer alguma medicação, se requer algum tratamento específico. Então, a partir do médico, ele vai prescrever que caminho você deve seguir. Se for só um risco de queda pela falta de atividade física, pela questão muscular, ele vai te encaminhar diretamente para o educador físico. Então, ele vai te preparar, vai te fazer todo um tratamento específico para você, vai prescrever toda uma cadeia de exercícios para que você tenha essa força muscular restabelecida. Caso seja algum outro problema patológico ou um problema de equilíbrio, de estabilidade, ele vai encaminhar para um fisioterapeuta, especialista na área, que possa traçar fazer esse tratamento para que você tenha esse controle de quedas, para que você se previna contra outras quedas. E Dari, com relação ao que você falou, médico, quer dizer,
não especificamente um especialista, mas pode ser aquele médico já da confiança da pessoa. Por exemplo, se é um ginecologista, ele vai ver se aquela pessoa, se aquela mulher, aquela senhora tem necessidade de reposição de cálcio, ela está às vezes com osteoporose, né? Se é um clínico ou um cardiologista, se ele tem algum problema cardíaco que leva ele a ter uma arritmia, se é um neurologista, se ele tem uma labirintite, mais ou menos isso que você está falando assim, quer dizer, não precisa ser especificamente um médico, mas pode ser aquele médico que a pessoa já tem o costume de ir, que vem acompanhando, para que ele possa estar dando essa orientação, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Então, procura o seu médico, é o médico da família, é um médico que você já tem um contato com ele, que você já frequenta, que você já é atendido por ele, procura o teu médico. Não precisa ser um médico especialista, realmente, de fato. Ele vai identificar esse risco e daí que ele vai, se ele achar necessário encaminhar para um especialista, ele encaminha. Caso contrário, ele já encaminha para fisioterapia ou para um educador físico. Porém, o primeiro caminho vai ser esse mesmo médico. Ok. Pode ser um especialista ou não. De preferência o seu médico, que ele já conhece o seu caso, já te conhece. Tá. Aí depois desse passo, então, vem direcionando, então, ou para o educador físico ou com o fisioterapeuta, que aí vocês vão trabalhar de forma mais específica nessa questão aí, né? Perfeito. Então, partindo daí, identificou qual é o problema, existe o risco real de queda, então, encontrou para que especialidade você vai encaminhar, então aí começa o tratamento específico. Porém, o ideal seria a junção dos 3 profissionais, o médico, o fisioterapeuta e o educador físico. Não são todos os locais ainda hoje em dia que trabalham dessa forma. Essa é uma excelente maneira de maximizar essa reabilitação ou essa prevenção para o paciente. Por exemplo, o médico descobriu que aquele paciente tem um problema, seja muscular, porém ele não consegue, a perna é mais forte que a outra, ele não tem um bom controle muscular. Encaminhou para o fisioterapeuta, ele começou a trabalhar essa questão do equilíbrio, sinergia muscular, ativação do músculo. O paciente começou a desenvolver toda essa capacidade de equilíbrio, encaminhou para o educador físico, que continua o trabalho de fortalecimento muscular. Então é interessante que tenha essa integração entre médico, fisioterapeuta e educador físico. É uma equipe preparada com o objetivo de tratar esse indivíduo. É importante frisar que é preciso entender quem é o indivíduo, em que tarefa ele quer realizar, seja caminhar, seja correr, seja nadar, e em que ambiente isso está acontecendo. Ele quer jogar futebol, por exemplo, na areia da praia, então a areia da praia traz pré-requisitos diferentes de jogar futebol na quadra, de jogar futebol no campo. Se aquele idoso tem um risco de queda, ele tem um risco de queda para andar onde? Em casa, é na rua, é uma calçada na rua, uma calçada esburacada, em um local movimentado. Então, assim... Ele quer andar de bicicleta, se ele vai andar no asfalto, vai andar num terreno de terra, né? Exatamente. É preciso identificar quem é esse indivíduo, quais são as patologias associadas que ele tem, que tarefa ele quer realizar, não importa qual seja a tarefa, e em que ambiente ele quer realizar isso. Então, entendendo essas 3 características, o ambiente, o indivíduo e a tarefa, você vai conseguir descrever, vai conseguir controlar melhor que movimento ele vai realizar e o que está faltando para realizar esse movimento. Então, para isso, é importantíssimo ter essa junção, médico, fisioterapeuta e educador físico. Ok. Bom, uma das formas de tratar, por exemplo, um risco de queda é caminhar e correr na piscina, seja piscina rasa ou profunda, ok? Então, nesse caso, vamos dizer que o paciente tem um medo de cair, então ele não quer andar. Porém, na piscina, a gente tem uma diminuição do impacto e a gente pode simular essa caminhada ou uma corrida sem o risco de queda. Com isso, a gente cancela essa questão do medo que trouxe a imobilidade. Com isso, a gente começa a movimentar, ganha mais confiança, reeduca a marcha. O que está errado naquela marcha? O que ele está caminhando ali que está trazendo esse risco de queda? E com isso, melhora o seu equilíbrio. Para atletas, principalmente, é trabalhado para melhorar condicionamento e para reabilitar corredores. Então, assim, caminhar e correr na piscina, seja rasa ou profunda, é muito importante, é muito interessante, é uma forma de tratamento para o risco de queda ou para uma lesão de um corredor, por exemplo, ou de um maratonista. Então, assim, existem várias formas, existem várias técnicas para prevenção e tratamento de quedas. Correr na piscina,
ou correr fora da piscina, vai depender do teu fisioterapeuta, da equipe que está preparada para trazer essa qualidade de vida para você. Ok. Tem mais algum slide? Bom, eu trouxe um vídeo de uma corrida na água, que eu acho bem interessante ilustrar. Bom, aqui é uma corrida na água. O paciente está usando um colete para flutuar e perceba que ele faz o movimento de uma corrida. Ele simula a corrida. Mesmo estando na água, ele precisa realizar um movimento de uma corrida. Ele não toca o pé no chão, com isso ele reduz o impacto, não vai ter impacto, certo, na articulação, seja aquele paciente com medo de queda, seja aquele paciente com algum problema articular, ou seja, até um corredor com alguma lesão que está se reabilitando e se preparando para voltar para as corridas. Então aqui a gente reduz o impacto, ganha condicionamento, treina o gesto, treina a corrida, reduz o medo. E o medo também não existe só no paciente com medo de cair. Corredores também que já lesionaram correndo têm medo de voltar a correr com medo de se machucar. Esse é um excelente treinamento para preparar eles antes do asfalto, antes da corrida propriamente dita. Dari, eu que estou vendo aí, realmente, inclusive na piscina, claro, coloca um colete que não tem o risco dele se afogar, quer dizer, dele, né, durante esse período aí, com o colete, isso não é problema, né? Não é problema. O fisioterapeuta está ali sempre ao lado dele, ele não precisa saber nadar, então é um fisioterapeuta para cada paciente. Então o trabalho é individualizado, é um indivíduo sendo tratado pelas 3 especialidades, pelo médico, pelo fisioterapeuta e pelo educador físico. Então não existe esse risco, ou melhor dizendo, esse risco é mínimo, porque é um terapeuta para o paciente, seja na piscina, seja fora da piscina, seja com um personal trainer, seja com o médico, vai ser sempre um para um, porque o nosso tratamento é específico, individualizado. Então esse risco é mínimo. Ok. Mais algum slide que você trouxe para nos mostrar hoje? Não. Não. Achei muito interessante a sua explanação, e inclusive você trouxe realmente os slides para que pudesse dando sequência da sua explanação, e a importância realmente com relação a primeiro essa questão que você colocou, a tendência mundial, que hoje todos nós sabemos que todos nós queremos viver mais, mas viver mais com qualidade de vida. Exato. E essa questão, quem vive mais, no decorrer dos anos, começa a ter um problema que é a questão do equilíbrio, porque está relacionado à perda de massa muscular, e a própria coisa inerente à idade, que é o equilíbrio que todos nós, ou vamos ter, às vezes até problema de labirintite, por exemplo, muita gente tem isso, né? Enfim. E toda essa colocação que você fez com relação a esses cuidados, principalmente essa questão agora desse treinamento, quer dizer, que muitas pessoas, às vezes a gente vê, eu mesmo faço corrida no lago, aqui no lago, ou ando de bicicleta, mas às vezes tem aquelas pessoas que não têm essa condição porque tem alguma deficiência, tem algum problema que tem que ter baixo impacto. E o treinamento na piscina, quer dizer, na água, né, quer dizer, é muito importante, muito interessante, achei muito legal isso que você colocou pra gente hoje, Dario. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Fechando, então, essa nossa entrevista? Fechando aqui, o Instituto Nelson Salomé, ele está preparado para atender o paciente em todas as esferas, seja na prevenção ou no tratamento. Independente se o paciente é um obeso, se ele é um idoso, se ele é um atleta, um corredor, independente de que modalidade esportiva ele quer fazer, se ele só quer correr para condicionamento ou se ele é um competidor de alto nível, nós estamos preparados, porque é medicina do esporte e do exercício. Então estamos preparados para atender esse paciente, seja na água, seja em uma academia. Vocês têm uma piscina lá muito, né, que para esse tipo de exercício que você falou há pouco, né? Perfeito. Nós temos 2 profundidades da piscina justamente para isso, tanto para fazer o trabalho em piscina rasa como em piscina profunda. Então estamos preparados para esse tipo de tratamento. Se a equipe junta decide que esse é a melhor forma de tratamento para aquele específico paciente, ele vai ser usado. Eu vi também no slide anterior, aquele da piscina, que vocês também tem uma sala lá com aparelhos e tudo. Isso é para, inclusive, trabalhar fortalecimento de músculo. Muitas vezes, o indivíduo, antes até de fazer algum tipo de exercício de caminhada e tudo, precisa fortalecer os músculos. Isso é importante. Isso é importante. Algumas vezes, até um paciente mesmo usa dessa academia. É uma academia terapêutica, assim que nós chamamos.
porque ela não é exclusiva só para o esportista ou para aquela pessoa que vai na academia para melhorar o seu desempenho, mas é também para os pacientes que precisam desse ganho de força. E às vezes, além da musculação, que aí normalmente é um orientador, um educador físico, né? Vocês têm uma área da fisioterapia, porque às vezes existe, aí, né, se não me engano, né? Exato. Porque aí existe alguns trabalhos que vocês fazem, né, diretamente no corpo da pessoa, que não necessariamente fortalecimento muscular, mas algumas massagens, algum tipo de coisa assim. Existe algum trabalho nesse sentido? Temos trabalhos específicos na fisioterapia com detecção e erro do movimento para descobrir qual o fator causador de uma lesão. Então, dessa forma, nós atuamos na base do problema. Nossa fisioterapia não trabalha na consequência, nós trabalhamos na causa. Então, assim, muitas vezes o paciente vai para a fisioterapia, melhorou naquele momento, depois retorna, e aquele paciente passa a se tornar frequente na fisioterapia. Por quê? Porque não foi descoberto o fator causador daquela lesão. É preciso entender o que é que está causando aquela lesão para ser tratado na raiz do problema. Então, a partir daí, sim, a gente consegue ajudar nessa reabilitação de forma mais fidedigna, mais firme. Essa é a nossa fisioterapia. E Dario, você falou uma coisa muito importante. Nós já tivemos uma outra fisioterapeuta aqui, que há tempos atrás nos deu uma entrevista, e você é a segunda já fisioterapeuta trazendo esse conceito, que também eu acho que é um pouco mais novo, pelo menos assim, a nível de mídia, né? Que é a fisiologia do movimento, né? Que parece que não, mas, por exemplo, um simples pisar errado, isso pode trazer uma série de consequências no todo o organismo, né? No decorrer da vida, e a fisiologia do movimento estuda justamente isso. Às vezes uma forma de pisar, de se posicionar, levando consequências. É isso que eu entendi bem? É isso sim. Por exemplo, vou usar aqui como exemplo a corrida. Corrida, muitos já ouviram falar, é um esporte mais democrático que existe. Qualquer um pode calçar um tênis e correr. Muitas vezes nem calçar um tênis. Tem muitas pessoas que correm descalças também. Então, correr, na prática, não pode ser assim, porém isso pode trazer algumas consequências. Se você não tem uma técnica correta, se você não tem um treino correto, se você não entende realmente que movimento você precisa realizar para correr, você pode vir a lesionar. Ok. Dario, só posso te agradecer, realmente foi um programa e uma entrevista muito gostosa, muito interessante. Quero já deixar um convite já para que outra vez você venha nos trazer, nos brindar realmente com essas informações. E vimos você que veio lá de longe, mas acrescentar aqui na nossa cidade de Araras, veio acrescentar sem dúvida o Instituto Nelson Salomé. Eu tenho certeza que por trás do Instituto Nelson Salomé está também o Davi Salomé, que é o diretor do Instituto, né? E trazendo realmente esse Instituto aqui para nós, para a cidade, para a região, trazendo e acrescentando muitas coisas importantes de ponta no que se refere à medicina do esporte e do exercício e no tratamento da dor e da reabilitação, como você bem colocou. Então, assim, já quero deixar um convite, agradecer a sua entrevista, nós estamos terminando, o tempo voa muito depressa, né? E só agradecer a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Você que está em casa, gostou da entrevista, quer ouvir de novo, quer pegar mais algumas coisinhas que passou muito rápido, né? Sábado às 18 horas nós teremos a reprise deste programa, só não vale telefonar. Aliás, hoje acho que o programa foi tão bom, foi tão assim a sua explicação, que as pessoas ficaram mais atentas em ouvir do que realmente pegar o telefone e ligar e tirar a sua dúvida. Então, sábado próximo, a reprise deste programa. E quarta-feira que vem, às 20 horas, um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.